E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan aqui do canal Jesus Freaks. Muito bom dia pra você que me assiste nessa manhã, ou não sei a hora que você tá me assistindo. Semana passada começamos a falar acerca de características que fazem parte do caráter de todo cristão, de que a Bíblia normatiza isso como a vida cristã em si. E falamos sobre a questão de que o cristão ele é um adorador. Hoje eu gostaria de falar do quão importante é para o cristão ser membro de uma igreja e de que na verdade todo cristão ele é membro do corpo de Cristo e é por isso que ele é membro de uma igreja local. Antes de tudo, é importante nós compreendermos que com a Bíblia nós aprendemos de que o homem não foi feito para caminhar sozinho. O homem foi feito por Deus para que ele caminhasse em relacionamentos sociais. Existe uma ordem divina de que o homem tenha relacionamentos sociais e existe uma necessidade interna de todo ser humano de ter amigos, de ter pessoas que o rodeiam. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, a gente vê a história de que Deus, depois de criar o homem, percebe que ele estava só. E Deus enxerga nisso um problema. E para solucionar esse problema, Deus cria a mulher. A partir desse momento, Deus estabelece a necessidade do ser humano de sempre estar em relacionamentos constantes uns com os outros, humanos com humanos. É importante para o homem se relacionar com outros homens, mulheres. O Igor Miguel, no livro A Escola do Messias, diz o seguinte: os seres humanos foram criados e vocacionados para viver em sociedade, para se conectar a uma teia de relações e interações com outros membros da comunidade humana. É exatamente por isso que não dá para você ser cristão e caminhar sozinho. Não existe uma vida cristã que seja sozinha e afastada das pessoas, afastada do mundo real, afastada das comunidades. Quando nós cremos em Cristo Jesus, somos reconciliados por Deus e somos adotados como seus filhos, inseridos na sua igreja. Mas é importante que nos lembremos que não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja e viver isolado da sociedade. Se quisermos ser igreja, é necessário que nos conectemos a outros que também foram adotados por Deus e fazem parte agora da nossa família. A igreja é a reunião daqueles que foram adotados por Deus para adorá-lo. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, o autor diz o seguinte: não deixem de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Por que o autor diz como igreja? Porque não era comum para os cristãos daquela época, para os primeiros cristãos, dizer vamos à igreja, vamos para a igreja. Porque para eles, igreja é quando eles estavam reunidos em algum lugar, em qualquer lugar, simplesmente adorando a Deus e edificando uns aos outros. A igreja denotava, significava para eles a reunião daqueles que foram redimidos por Cristo para adorar a esse Cristo. O Andrew Wright, quando ele vai falar sobre essa nova terra inaugurada por Jesus, essa nova vida, de que não estamos agora mais num templo, num lugar específico, num tabernáculo, mas agora somos uma igreja viva, composta por pessoas, ele diz o seguinte: e é na essência dessa nova terra, nova vida, vemos não um edifício sagrado construído com tijolo e cimento, mas um povo sagrado, cujo próprio coração se tornou o lugar da habitação do Deus vivo por seu Espírito. Acerca da igreja em si, o apóstolo Paulo ele faz em Efésios capítulo 2 algumas analogias interessantes que eu gostaria de destacar acerca do que é a igreja. Efésios capítulo 2, nos versos 16 a 22, Paulo está falando sobre o fato de que Cristo reconciliou tanto os judeus como os gentios que estavam em inimizade, estavam longe, mas em Cristo eles foram unidos e reconciliados. E a primeira analogia no verso 16, que em Cristo somos reconciliados em um só corpo. Ou seja, a igreja ela é um corpo. Assim como num corpo, os membros estão conectados uns nos outros e cada um desempenha a sua função específica para que o corpo funcione. Da mesma forma, em Cristo nós estamos ligados uns nos outros e devemos usar os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas capacidades em conformidade uns com os outros para cumprir a nossa missão, a missão que Cristo nos deu de anunciar o Evangelho até os confins da terra. É importante dentro do contexto da igreja que cada um sirva da maneira
maneira que pode. Cada um sirva com aquilo que tem, visando sempre a glorificação de Deus, a edificação do próximo e a evangelização daqueles que não conhecem a Cristo. O corpo de Cristo tem uma missão de levar o evangelho e nós só realizaremos essa missão se estivermos juntos e trabalharmos juntos uns com os outros. É óbvio que existem diferenças entre nós, mas nós podemos retirar dessas diferenças oportunidades para estarmos mais juntos e conectados ainda. E lembre-se, todos na igreja são igualmente importantes e igualmente necessários, porque todos somos igualmente corpo de Cristo. No versículo 19 ele faz uma nova analogia acerca da igreja, e ele fala de que a igreja é a família de Deus. Ou seja, além de termos uma missão, sermos um corpo que aplicamos os nossos dons e habilidades em conformidade para cumprir a missão de Cristo, nós somos uma família que precisamos nos preocupar uns com os outros. O fato de sermos família implica de que devemos ter relacionamentos de afeto e amor com aqueles que fazem parte do nosso contexto de igreja. Esse amor que é desenvolvido se expressa nas amizades, nas conversas aleatórias, nos rolês que a gente sai pra fazer junto, e se expressa principalmente quando alguém falta na igreja e você manda mensagem pra ela: cara, você tá tudo bem, mano? Faltou no GP, você faltou na célula, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, cara? Esse amor se expressa na comunidade que ajuda um ao outro, que suporta as dores de uns dos outros, de que confessa o pecado um para o outro e ora um pelo outro. E no versículo 22, a última analogia que eu gostaria de destacar, o apóstolo Paulo diz de que nós somos um prédio formado por pedras compactadas umas nas outras, onde Deus habita por seu Espírito. Isso nos fala duas coisas importantes. A primeira é de que nós estamos juntos, unidos, compactados uns nos outros. Isto é, nós precisamos estar em consonância uns com os outros. Como Paulo diz aos Filipenses, precisamos estar no mesmo espírito, na mesma maneira de pensar, no mesmo batismo, no mesmo propósito. Às vezes a gente não avança como igreja, a gente não prossegue na missão como igreja, porque cada um tá com uma ideia, cada um tá querendo fazer uma coisa, cada um tá indo para um lugar, e a gente não para alinhar o nosso pensamento e o nosso coração. A segunda coisa que isso nos diz é quando o apóstolo Paulo, ele diz de que nós estamos sendo edificados como esse prédio, de que essas pedras que nós somos, é como se elas estivessem sendo lapidadas para que elas pudessem se encaixar umas nas outras. Isso significa de que dia após dia Deus está nos santificando, Deus está nos libertando cada vez mais da nossa natureza pecaminosa, dos nossos desejos. Deus está nos capacitando a sermos mais parecidos com Ele. E uma das maneiras pela qual Ele faz isso é por meio da igreja local. Na igreja local somos transformados por Deus segundo os moldes das Escrituras. Quem nunca foi confrontado dentro da igreja? Quem nunca foi desafiado a levar a vida cristã mais a sério por algum membro da igreja? Como é importante estarmos num contexto eclesiástico para que possamos dia após dia nos parecer mais com Cristo. Isso tudo nos mostra o quanto é necessário que nós reflitamos a importância de estarmos conectados, alicerçados, comprometidos com a igreja de Cristo e, consequentemente, com a nossa igreja local. O quão importante é estarmos num vínculo de amor com aqueles que nos rodeiam, é aplicar os nossos dons e habilidades dentro da igreja no mesmo propósito para a glória de Cristo, para o cumprimento dessa missão. E o quão importante é sermos lapidados por Deus no contexto da igreja local. Portanto, eu quero te desafiar a substituir termos arrogantes por termos mais comunitários, sabe? Ao invés de você dizer eu preciso, eu quero, diga nós precisamos, nós queremos. Pense na necessidade da igreja. Ao invés de você dizer eu vou à igreja receber o que Deus tem para mim, diga eu vou à igreja servir a Deus e servir aos meus irmãos. Eu vou à igreja louvar a Deus e edificar os meus irmãos. Ao invés de você dizer, cara, o que será que Deus tem de propósito para minha vida, diga de que forma nós podemos cumprir a missão de Deus agora. Tenha esse tipo de vocabulário comunitário e não egocêntrico. O ápice do evangelho em nossas vidas é quando entendemos que por estarmos em Cristo, nós pertencemos uns aos outros, estamos conectados uns aos outros no vínculo de amor, de forma que a obra de Deus só será realizada se a fizermos juntos. Cara, eu espero que você tenha sido edificado, desafiado, confrontado por esse vídeo. Cara, se possível, deixa um like aí, comenta alguma coisa, faz um comentário aleatório, compartilhe esse vídeo com a galera da sua igreja. Tamo junto, Deus abençoe e até a terça-feira que vem. Falou, falou.